Opa, Conceição, boa noite. Eu estou colocando aqui o título, vá se apresentando aí, tá? Enquanto eu digito aqui o título, tá? Certo? Olá, pessoal, Pode boa falar. noite. Meu nome é Conceição, eu sou consultora sobre gestão de saúde e segurança do trabalho. E com imenso prazer estou participando dessa live e poder contribuir com informações importantes dentro de uma empresa relativos a equipamento de proteção individual. Uhum, pode continuar aí, viu? Estou terminando de digitar aqui ainda. E no desenvolver do tema, existem algumas peculiaridades que a gente chama a atenção dos empresários, no sentido de que ele tem um respaldo legal, caso tenha um acionamento jurídico, ele está ali acobertado sobre os procedimentos de segurança relativo ao equipamento de proteção individual. Uhum. Bom, sabemos que a gente está vivendo um momento muito atípico, né, Conceição? Diante dessa pandemia, onde o uso de EPI virou mote, né? E também o mau uso dele, ou talvez a deficiência de alguns EPIs, a exemplo da máscara, causou, né, mortes, né? Algumas máscaras que não estavam realmente com a certificação de qualidade. Então, estamos vivendo realmente e observando que algumas empresas agora precisarão ter mais cuidados, né? Não só a população sendo recomendada pelo governo, como também as empresas dentro das suas dependências, seus colaboradores, tá? Aos maquinários, né, os equipamentos, todos eles precisarão agora ser imunizados para que o trabalhador não venha ser contagiado. Como é que você enxerga isso? Está realmente tudo muito louco, né? Essa questão Sim. da máscara, do uso da Uhum. máscara, porque eu estava até comentando com você ontem, né, na rádio, que quando a gente via alguém de máscara no meio da rua, né, e não por julgamento, né, mas até por um receio, a gente, essa pessoa está doente. Hoje está sendo tão comum, né? A gente, no meio da rua agora, tornou-se tão normal, acho que tornou-se até um acessório, né? É um acessório, mais um acessório, na verdade, para o ser humano, né? A máscara, né? Hoje nós estamos passando por um momento muito especial, em função de que a população ela precisa ter cuidados quanto à contaminação pelas vias respiratórias, né? Então, o uso da máscara se tornou necessário para que esse contágio ele não ocorra e, consequentemente, que a gente pare com a disseminação desse vírus tão danoso e tem uma letalidade muito alta para todos nós. É E verdade. o que é que a gente observa de característica que as empresas precisam estarem atentas? É que se ela tinha, por exemplo, em determinado setor, todo mundo precisaria usar máscara para se proteger contra a poeira. E o pessoal do escritório não tinha nenhuma necessidade. Hoje, nesse período que nós estamos passando delicado, a empresa precisa assegurar que os seus funcionários que estão lotados dentro da sua área industrial não contraíram o coronavírus, né? Em função de que eles estavam todos protegidos. Antes a gente tinha uma realidade que era apenas um setor, e hoje todos que estiverem envolvidos dentro da empresa terão que usar o protetor respiratório. Pois é, a gente está aqui com a doutora Conceição Freitas, tá? Ela que é perita nessa área de medicina, segurança e medicina do trabalho. E agora, mais um tema mais, digamos, que técnico a um tema lúdico, né? Porque as pessoas estão usando. Técnico porque por trás existe uma legislação, existe por trás justamente uma doutrina, e que eu já pergunto para ela, né? Qual é a norma regulamentadora que é editada pela Secretaria do Trabalho que trata sobre o tema EPI? Né? A gente fala tudo EPI, EPI para lá, EPI para cá. E talvez algumas pessoas ainda não saibam o que é EPI ou qual a importância do EPI. EPI é uma sigla
que significa equipamento de proteção individual. Essa norma regulamentadora, né, que trata sobre esse tema, é a NR6. E nela existem vários requisitos para que você possa adotar corretamente o trabalhador de uma proteção adequada frente ao risco que ele ficará exposto. Então, as empresas, elas precisam realmente compreender e saber de toda a sistemática no sentido de proteção, tanto do trabalhador e quanto ao aspecto jurídico. Quais são os documentos que eu tenho que ter registrando que eu dei o protetor ao funcionário, que eu dei o treinamento, porque não é só você entregar uma proteção ao trabalhador, você precisa treinar, você precisa supervisionar e você precisa registrar. Muitas demandas jurídicas ocorrem em função de não ter o trabalhador a proteção adequada, e muitas vezes a empresa, ela deu o equipamento, mas ela não tem a comprovação legal, documental, e isso deixa ela vulnerável a ações jurídicas em que ela possa perder, tá? É verdade, e a gente sabe, né, que todo EPI, ele tem o que a gente chama de certificação, né? Controle, né? E as empresas que realmente não observam esse detalhe, né, se ela for sujeita, ela for submetida a uma fiscalização, ela pode estar aí comprometendo, inclusive, com todo o restante do material que ela tiver em arquivo, né, em estoque, né, na verdade. Então, legalmente, sem o CA fornecido, né, através de registro de equipamento e proteção, pode... não é considerado EPI, né? Porque alguém pode pensar, e é bom que a Conceição explique melhor, é que, por exemplo, né, ela talvez vai explicar melhor, mas eu vou dar um exemplo aqui de forma lúdica, né? Alguém achar que cuidar de uma rede elétrica pode ser qualquer bota. Então, isso aí, evidentemente, pode causar uma morte na certa, porque tem que ser uma bota apropriada, uma luva apropriada, tá? Uma viseira e por aí vai, não é isso, Conceição? Corretamente, veja só. Para que seja legalmente considerado um equipamento de proteção individual, a empresa, quando ela adquire esses equipamentos, tem que ter lá o CA, que é o Certificado de Aprovação. Significa o seguinte: eu comprei um equipamento e eu tenho a exposição do trabalhador, vamos pegar um gancho aí nesse seu exemplo. Ele trabalha numa rede elétrica. Então, para ele trabalhar numa rede elétrica, deve ser analisado corretamente todos os riscos a que ele vai estar exposto e definir quais são os equipamentos de proteções individuais com o CA, o Certificado de Aprovação, que é o registro para atestar que aquele equipamento ele está apropriado ao risco que o trabalhador ficará ou ficou exposto. E ele tem um prazo de validade, né? Se ele realmente encerrar esse prazo de validade, tem que ser substituído, né? Automaticamente, né? O certificado de aprovação, hoje, ele tem alguns critérios para perder a validade. Ou porque o equipamento perdeu suas características, né? Ou modificou, tá? Mas, se não, você adquire esse certificado e fica acompanhando o prazo de validade dele conforme o fornecedor vai te indicando. Mas só é considerado equipamento de proteção individual se você tiver o atestado de que ele tem o CA. E todo equipamento de proteção individual, ele tem o mesmo registro que consta lá no certificado. Ok? Então, não adianta você comprar aquele óculos bonitinho lá da esquina, dar para o seu trabalhador e considerar que é um EPI. Não é. Só é um EPI se tiver um certificado atestando que ele foi aprovado para os riscos propostos, tá? A gente vem observando que pareceu até moda, né? Todo mundo aí distribuindo máscaras, né? Eu fico preocupado até quando não é aqueles que são feitos caseiro, que de forma bem estilizada, né? Está sendo muito bacana. Mas eu falo dessas máscaras que são descartáveis, que a gente sabe que são usadas, inclusive, de forma de estética, e que as pessoas passam o dia todo com aquela máscara, o outro dia e a semana toda, né? Então,
esse tipo de máscara, tá, em vez de inibir, tá, possíveis contágios, não só do coronavírus, pode inclusive causar problema de respiração, né? Porque ali, suando, falando, vai ficando o úmido, né? E termina que a pessoa pode ter problemas. Pegando ainda em cima desse gancho, dessa minha colocação, agora, mais do que nunca, as empresas, elas terão que, obrigatoriamente, fornecer esse EPI, né? Não só os outros que são, por lei, né, previstos dentro das NRs, como também dessa máscara, né? E outras que forem necessárias para o cuidado do trabalhador que está exposto, inclusive, a risco biológico, químico, não é isso? Com certeza, absoluta. Veja só, como eu falei anteriormente, o protetor, os EPIs, eles são dados conforme o risco ao qual o trabalhador vai estar exposto. Atualmente, nós estamos passando por esse momento difícil, mas se a empresa ela tomar todas as cautelas no sentido de dar o equipamento de proteção individual adequado, hoje, por exemplo, é uma situação especial para aquelas funções que não tinham antes necessidade, né, diante da sua atividade, do uso do equipamento de proteção individual, a exemplo, a máscara, hoje necessita que a empresa dê efetivamente essa proteção. Até passar esse momento difícil, né, dessa pandemia, aí vamos dizer, o setor onde tem a origem da poeira continua usando lá os seus protetores respiratórios. O setor de administrativo, vamos assim dizer, ele não vai precisar, tá ok? Então, é dessa forma que a gente precisa enxergar esse momento especial que nós estamos passando. É muito importante... É muito importante que a empresa, vamos dizer, nessa situação especial, ela envolva o pessoal da CIPA, se tiver condições, o técnico em segurança do trabalho, o médico do trabalho, faça um plano de contingência, porque se o ramo de trabalho dessa empresa for necessário dar continuidade nesse momento de pandemia, a empresa ela tem que assegurar que possibilitou seus funcionários meios para evitar o contágio do coronavírus, tá? Desde o processo de higienização do ambiente, a disponibilidade de gel, água e sabão, como também dar o treinamento a esses funcionários para que eles saibam como agir para evitar o contágio, né, e disseminação do coronavírus. Eu diria que é um momento muito especial. Então, hoje, independente de qual seja o setor, todos terão que usar máscara. Pegando esse gancho, eu estava vendo... Caso contrário, vamos dizer assim... que hoje, a maioria das empresas, né, supermercado, atacadões, né, e até feiras livres, né, as pessoas agora têm um local, né, uma pia onde se lava a mão, né, tem o gel. Aí já existe aqui, pelo menos em Jaboatão, o prefeito liberou hoje 100 mil máscaras, né? E, assim, eu não estou aqui contrariando a iniciativa. Eu estou somente querendo que isso aí seja para sempre. Por quê? Porque a gente sabe que o índice de contaminação não é só do coronavírus. Tá? O coronavírus é um vírus que chegou para mudar a cabeça de todo mundo. Não só das pessoas, mas da economia, da política, enfim. Mas eu estou falando de outras combinações. Vamos agora nos remeter a uma comunidade bem simples, onde não tem lá água, onde lá não tem uma instalação sanitária adequada. Veja o risco que essa comunidade, que a gente sempre vem falando, né, algumas pessoas até notadamente vem dizendo que esse vírus é um vírus de gente rico. Isso era no início, né, quando começou o vírus, né? Conversa, né? Isso aí é uma paródia, ele não está escolhendo, não. Ele escolhe, inclusive até passaram uma régua, né? Só pegava em velho, né? Também já quebrou o paradigma, né? Hoje, exatamente, o contágio é inevitável se você realmente não tiver os cuidados, né, necessários. Então, assim, voltando ao que eu estava dizendo. Então, a lavagem de mão, ato doméstico. Lavar o rosto.
trocar de roupa, assear, né? Tomar um banho. Pô, são tudo elementos que fazem parte da educação Triviais, né? doméstica, triviais da vida doméstica. Aí eu fico Uhum. imaginando, né? Essas pessoas que estão ouvindo escutar isso, tá? Talvez pela ignorância, né? Pelo desconhecimento, né? Da letalidade desse vírus, pode até estar pensando que é conversa, né? Isso aí, né? Para algumas pessoas, que eu estou dizendo isso porque eu vi realmente na fila, eu estava comentando na live anterior, de pessoas dizendo para o repórter, não, não, se ela vir aqui eu mato com a sandália, né? Se vir aqui eu faço isso. Então, assim, existe algumas pessoas que estão, talvez, se não ignorantes ao tema, mas desinformados quanto a isso. Imagina o uso de EPI para essas pessoas, né? Acredito Uhum. que a ignorância levará muitos deles, né? Quem sabe, se não tiver o cuidado, até problemas maiores, né? Se não a morte, né? É, com certeza. Agora, você veja, a gente reportando essa situação de uma pessoa que é negligente e não tem interesse em fazer uso da máscara dentro da empresa. O empresário ele não pode é, admitir que os seus funcionários não façam uso adequado da máscara respiratória nesse momento. É necessário que todos usem. Se ele for resistente, chame, converse, mostre, passe uma lista de treinamento, oriente a esse trabalhador, porque caso esse trabalhador ele venha adquirir o coronavírus, ele pode dizer que houve negligência por parte da empresa e ele se contaminou e ele era obrigado a ir trabalhar. Então, veja a exposição, né, que a empresa pode ficar tendo um funcionário que ele não gosta de fazer uso, que ele está resistente, que ele não acredita que o coronavírus seja um vírus que cause um dano maior. Então, o empresário ele precisa ter um comportamento de tal forma que tanto assegure a proteção desse trabalhador, quanto tenha lá no seu ambiente disponível todos os recursos para que não ocorra o contágio no ambiente de trabalho. Uhum, é verdade. E o que você coloca aí, eu complemento dizendo que hoje eu li novamente uma liminar onde o STF diz que o Covid, tá, contraído no ambiente de trabalho é considerado doença ocupacional, né? E E aí gera. adquire uma estabilidade, né? Veja que situação, né? Aumentou a responsabilidade da empresa no tocante ao controle, tá, desse EPI. Se já tinha antes, que era justamente aquele fichário, aquela ficha, né, o termo de responsabilidade, porque você, como bem sabe, já atua na área, sabe que a maioria dos acidentes de trabalho é justamente pela negligência. É considerado também pela negligência. Às vezes é a falta do EPI, ou seja, a empresa não concede, e às vezes é a negligência do próprio empregado, que um vacilo só que ele dá, pode acontecer um acidente. Nesse caso, uma tirada só da máscara, ele pode também ser contagiado. Então, e agora eu vou provocar, tá? Você. Veja, eu Certo. estava também observando hoje, né, dentro da reportagem, que o coronavírus ele é pego pelo ar, né? Foi já comprovado isso. E agora, os hospitais, as residências que ficam nas proximidades dos hospitais. Imagina quem mora próximo a um hospital desse, né, de campanha, a esses hospitais que já estão em tratamento ou que foram improvisados. Eu estava analisando isso. Será que esse vírus comunitário, que tantos se falam, não foi ou não está sendo contraído, sei lá, se é que o ar realmente ataca. Eu não sou infectologista, eu não sei se você sabe responder. Mas eu estou colocando É. aqui a questão da segurança, né? Uhum, uhum. Veja só. No caso do coronavírus, ele tem uma. Se for o contato de pessoa a pessoa, existe um espaço, né, geográfico que você pode assegurar que a outra pessoa não vá ter o contágio e é recomendável que se faça o uso da máscara. Em relação a essa questão de uma residência, estar próxima a um hospital, do qual esse hospital ele trate pacientes com o Covid-19, isso aí é algo que teria que ser estudado mais profundamente, tá? Eu não teria como te assegurar uma informação precisa.
Então, o que eu identifico aí é o quê? É que as pessoas que estejam nessa residência, elas evitem o contato, né, das pessoas que estejam nesses hospitais, o acesso a um familiar, tá certo? Eu vejo mais por esse caminho. É, e a gente sabe. Obrigado, Daniela. A Daniela está dizendo aqui, ó, muito legal as contribuições de Conceição. É verdade. E a gente está Oh. aqui no universo de muitas pessoas que trabalham em microempresas, tá? E empresas grandes. E a gente não pode Uhum. aqui restringir, nesse momento, que o uso do EPI, no tocante à máscara, especificamente, que é o foco, ela não pode deixar de ser algo, digamos, opcional, né? Você bem Aham. colocou aí no início que tem que ser praticamente que obrigatório, né? Inclusive, É. se considerar o decreto do governador, ele deixou bem claro em relação a isso. As empresas que são essenciais e a iniciativa privadas são obrigadas e recomendou à população ao uso. Ele fez a questão da recomendação porque não existe, não tem como fiscalizar. Mas dentro da empresa, Uhum. ele já deixou a Sim. empresa corresponsável, veja bem, que aí, para os menos ou poucos entendedores, tá? Agora entendam, esse decreto que é lei, se alguém durante esse período contrair o Covid e ficar comprovado que não foi entregue a máscara, a Uhum. empresa será responsabilizada. Não é isso? Sim, com certeza. Um detalhe, ainda voltando um pouquinho lá ao item que você muito bem levantou sobre as residências que moram próximo aos hospitais, é muito importante que o trabalhador e a sociedade como um todo tenha preocupação ao descarte desses equipamentos, tá? Por quê? Porque a gente identifica ao longo de uma avenida luvas, máscaras jogadas assim aleatoriamente e que pode ser foco de contágio sim do coronavírus, né? Em relação ao ambiente de trabalho, é necessário que sejam feitos todos os procedimentos para que assegure não haver o contágio. Porque se houver o contágio, esse trabalhador ele vai se afastar, ele se afastando, mas a partir do 15º dia é considerado que ele vai ter uma estabilidade de 1 ano, né? E a empresa ela pode sofrer, além dessa exposição, né, de que o trabalhador adquiriu a Covid no ambiente de trabalho, a empresa não tomou todas as medidas de cautelas, tanto na parte de treinamento, na parte de dar o equipamento de proteção adequado, do descarte e da supervisão, porque a gente precisa assegurar que esses trabalhadores estão sendo acompanhados pela supervisão. Aí vem o trabalhador e diz, olha, eu trabalho no setor de administrativo, mas eu peguei o Covid porque a empresa não me deu o EPI necessário, não falou como eu deveria me comportar no meu ambiente de trabalho e eu estou afastado do trabalho, volto com 20 dias depois. Ele já adquiriu estabilidade de 1 ano, tá? E a empresa ela ainda pode sofrer sanções na área penal, civil, trabalhista e sofrer por parte do INSS uma ação regressiva. Vamos dizer que esse trabalhador ele pegou o Covid e passou uns 3 a 4, 5 meses afastado. Todo esse valor que o governo investiu para restabelecer a saúde desse trabalhador, ela pode entrar com uma ação regressiva à empresa. Então, esse momento é muito especial, ele requer realmente uma atenção, né, por parte dos gestores, para que eles não fiquem expostos a essa questão, né, tão danosa, seja o trabalhador informando que pegou na empresa, a empresa não se muniu corretamente, não adotou de medidas de cautelas corretas, e aí fica nessa situação, tá? É Então verdade. a E empresa pode aí, pagar caro. pode pagar caro e ainda tem um detalhe, né? Você falou até a doença, né? E se ele morrer?
Exatamente. Imagine se ele morrer, né? Além da Responsabilidade indenização civil e criminal? civil, criminal, trabalhista e ação regressiva pelo INSS. Fica exposto a todos Olha esses. aí, gestores que estão nos escutando, estamos com a maior autoridade em perícia e segurança do trabalho, tá? Que é Conceição Freitas, tá? Pode ficar certo disso. Vocês estão diante justamente de uma pessoa que vive diariamente com essa temática, né? Fazendo justamente perícia, trabalhando diretamente com isso nas empresas em termos de consultoria, e não seria diferente ela estar aqui dando essa contribuição da importância dos cuidados que deve ter. Quando eu falei da morte, porque nós sabemos que, em se tratando de acidente de trabalho, porque o que vai acontecer? A partir do momento que essa pessoa, com Covid, venha morrer, é acidente de trabalho. Vai ser caracterizado por acidente de trabalho, não é isso? Aí o que vai acontecer? A empresa vai ser, se ela tiver o seguro, vai repassar o seguro, mas se a família entrar com ação, olhe bem, e a empresa não tiver as devidas comprovações são os termos de responsabilidade que entregou aquele empregado. Se a empresa não tiver como comprovar que, de fato, as máscaras, né, os EPIs, de um modo geral, aí, estavam realmente com a certificação de aprovação, né, que é os CAs, em dia, tudo isso são objeto, justamente, de provas, né, e contraprovas também. Então, é necessário que vocês, gestores de RH, vocês são gestores também de pessoas, de um modo geral, em qualquer área. Tem que ficar atento, porque os diretores da empresa vão cobrar de vocês. Você está pensando, o diretor está lá em Miami. E a responsabilidade e a direção da empresa está, sob as suas mãos. Então, fiquem atentos. Na hora que receber sua equipe agora no retorno, tá? Certificar já com a diretoria se já providenciou as máscaras, para que não venha a ser surpreendido com alguém já doente. Imagina se chegar, imagina se tiver um empregado assintomático. Sim. E, de repente, ocorrer uma contaminação coletiva. Olha só que prejuízo. É por isso, tá, que esse trabalho home office, né, que nós falamos ainda há pouco, né, com o Daniele, ele veio para diminuir a responsabilidade direta da empresa. Mas ela tem uma responsabilidade indireta também, se ela não conseguir cobrir, né? Quando eu falo cobrir, é responsabilizar, né, com os equipamentos, né, concedendo as máscaras e tudo que for necessário para a segurança do trabalhador. Não é assim? É sim, e o treinamento, né? E o treinamento de como usar. Eliabe, o treinamento, ele é muito importante, porque você precisa dotar esse trabalhador de conhecimento quanto ao uso, a manutenção e o descarte. Né? E tudo isso, eu até recomendo que todos os treinamentos você bata foto, não necessariamente do rosto do funcionário, mas do momento que está sendo ali realizado, porque isso também é positivo numa comprovação de que a empresa se empenhou no sentido de dar o conhecimento e a proteção adequada ao trabalhador, tá? Cristiano fez aqui uma pergunta bem interessante, né? Que a gente está vendo muito comum hoje, né? A máscara de pano é considerado EPI? Veja só, sob a ótica legal, trabalhista, se ela não tiver o CA dentro de um ambiente de empresa, não é considerada EPI. Pois é. Certo? É exatamente isso que pode acontecer, viu? Vai acontecer o seguinte, se as empresas, na sua economia, disserem, né? As empresas disserem, olhe, traga sua máscara, né? Que enquanto a gente providencia, isso é um risco, não é não? É um risco, com certeza. Absoluto. Então, Cristiane, vai aí a dica para você que é gestora, tá certo? Se você trabalha para uma empresa, dá consultoria, e se essa é uma consulta da empresa que você presta consultoria, já oriente que ela compre logo um estoque. Agora, lembrando o seguinte, pessoal, essa observação da máscara de pano, tá? Foi bem interessante essa pergunta dela, porque alguém pode pensar se essa máscara de pano, tá, vai, de certa forma,
inibir, porque veja bem, se ela usar a máscara de pano da empresa e pegar o Covid, tá? Vai existir responsabilidade da empresa. Se ela comprovar, porque não vai ter o CA, né? Que é certificado de Tem aprovação. certo. Certo? Uhum. Por outro lado, a empresa vai dizer, não, mas eu não pedi para ela trazer essa máscara. Eu tinha máscara aqui, veja só. Vai ser justamente uma discussão subjetiva, né? Eu tinha uma máscara aqui, oferecemos, ela disse que não queria o dela porque era mais bonita, porque era mais estilizada, que tinha o desenho da Mônica, que tinha lá o desenho do time dele, e por aí vai, né? Assim Uhum. que pode acontecer, porque Sim, o que a gente vê pode. hoje aí fora é um bocado de gente com máscara, tem até máscara do pinguim, a turma fez o formato da boca para justamente identificar a posição da boca, então é necessário que os gestores, as empresas, os empregados que têm vínculo empregatício, tá? Que sabe que tem direito, certo, a uma estabilidade por ocasião do contágio da Covid, saiba que a máscara que você tem em casa é o de casa. Quando eu falo de casa, de uso para a sua locomoção. Mas se você vai para a empresa, espere a empresa lhe conceder a máscara, assine, verifique a data de validade, porque essas máscaras também terão a validade, para que possa realmente garantir, certo, qualquer risco que você possa vir obter. E tem mais, né, Eliabe? A questão da higienização é uma conduta que vai fortalecer no sentido de não haver disseminação do corona no ambiente de trabalho. Então, vai desde o uso, descarte e a higienização. Considerando o seguinte, se a empresa ela dá uma máscara, ela dá o treinamento, ela também tem que supervisionar e corrigir aquele funcionário que esteja desviando do procedimento de segurança. Então, diante dessas medidas, né, protetivas que você já mencionou aí, tá, quanto aos EPIs, certo? Existem medidas coletivas para evitar essa contaminação no ambiente de trabalho, né, em relação ao coronavírus, coletiva? Sim, sim. A partir do momento que você adota medidas de higiene no ambiente, você está adotando medidas coletivas, tá? Você não pode jamais considerar que o EPI ele seja de uso coletivo. Não. Ele é exclusivamente de uso individual, porém a coletividade pode cada um fazer o uso do seu EPI. Uhum. Um grande abraço aqui para a Agra, né? Daniel Agra, meu amigo Daniel Agra, como é que você está, meu amigo? Ele está dizendo aqui, ó, que bom trazer tanto conhecimento para nós e empresa. É verdade, Daniel. A gente está passando aqui conhecimento do nosso dia a dia, né? Estamos diante de uma profissional que domina bem essa temática. Eu estou apenas aqui mediando, tá, um pouco da minha experiência, do conhecimento, evidentemente, que nós temos aqui no nosso dia a dia. Tá? E acompanhando também as medidas, né, governamentais, né, do ponto de vista jurídico, né, que é uma responsabilidade que não deixa de ter repassado para a empresa. Ou seja, diante de tantos EPIs, né, necessário dentro da empresa, que a gente sabe que não é só a máscara, essa está realmente causando a maior polêmica. Polêmica porque a gente sabe que o Ministério do Trabalho, a Superintendência Regional do Trabalho, não tem uma estrutura que fiscalize. Então, se a auditoria de segurança, né, do trabalho que existe lá na delegacia, ela pudesse fiscalizar todas as empresas, mas todas, certamente a gente teria uma diminuição, inclusive, de acidente de trabalho. Não só da contaminação, mas do acidente de trabalho. Mas a gente está aqui nessa live, depois vamos colocar no YouTube, e já avisando, tá? Quem está aqui nos assistindo, que, olha, não mude de live. Daqui a pouco teremos uma live com Elizabeth, né? Eita, quase que não saiu o nome. Elizabeth Souza falando sobre a violência contra a mulher, a violência psicológica contra a mulher no ambiente doméstico. É um tema muito bacana que também tem tudo a ver com esse momento do coronavírus, né?
a gente tem visto que aí houve um aumento estatístico de mais de 46% de aumento de medidas protetivas, né? E isso é justamente reflexo, talvez, do ambiente doméstico, né? Trabalho, que aí é outra temática. Mas, Conceição, diante dessa exigência, né, que a gente vai ver que as empresas vão estilar. Vão estilar porque nós vamos ter aí dois momentos da empresa. Vamos ter aqueles empregados que precisarão estar, né, presencialmente, por força justamente do trabalho, das atividades que executam, e vamos ter justamente aqueles que não precisarão estar na empresa e certamente as empresas colocarão home office. Como é que vai ser o tratamento? Eu identifico assim que o home office é até positivo para a empresa, no sentido de que ele vai ter menos pessoas no seu ambiente e no home office a responsabilidade que eu identifico aí vai ficar muito a cargo do trabalhador no seu posto de trabalho, em sua residência. Então, o que a empresa ela deve adotar são medidas orientativas, né, de como não pegar o coronavírus. Agora, se esse trabalhador ele ficar continuamente fazendo o home office e indo à empresa, aí você vai ter uma dificuldade realmente de assegurar de que, se caso houver o contágio, não foi em função do trabalho, tá? É o diferencial que eu enxergo aqui. E assim a gente vai ver que aqueles que estão em casa pode até Eliabe. Então, o que vai acontecer? As empresas estão realmente preocupadas justamente como, entendeu? Vai ter essa consultoria, né? Como é que você realmente orienta as empresas nesse sentido? Você está falando em relação ao home office? Sim, em relação ao home office e também empresarial, né? Veja só. Em relação ao home office, tem a questão das orientações. Se for em relação ao Covid, são as orientações, né? De como evitar o contágio. Munir esse trabalhador de informações. Uma vez que esse trabalhador ele não vai ficar transitando da sua casa até o ambiente da empresa e vice-versa, eu identifico que, em relação ao coronavírus, o risco ele é minimizado como sendo responsabilidade da empresa. Uhum. Tá? Já no âmbito empresarial, não. Mas e aí, como é que fica aquelas empresas menores, tá? Que muitas vezes não tem, não é obrigado, na verdade, a ter um técnico de segurança, né? Então, Sim. que sugestão, conselho, sugestão você dá para essas empresas? Nesse momento, eu aconselho que seja identificado um profissional, né, que possa orientá-los da melhor forma possível, de modo que venha dar uma cobertura legal para evitar maiores danos, né, se caso ocorrer algum tipo de contágio por parte do trabalhador. O que é fato, né? Se o trabalhador alegar que ele foi obrigado a ir trabalhar no ambiente da empresa, seja ela com 500 funcionários, ou seja ela apenas com 2 funcionários, e que o empregador ele não deu a proteção adequada para que ele exercesse seu trabalho, principalmente nesse período, né, que é da pandemia, e ele contrair a doença, vai ser responsabilidade do empregador, uma vez que ele não adotou de medidas protetivas para esse trabalhador. E tem mais, em termos de ação judicial, muitas empresas, elas perdem a ação, né? Tem que indenizar o trabalhador porque ela não tem o mínimo necessário, que são as documentações, os registros, comprovando que entregou, notas fiscais, porque é muito importante que você demonstre a origem dos equipamentos que você comprou. Então, fica aí esse ponto para chamar a atenção
dos empresários quanto à manutenção correta da documentação e da orientação e a proteção adequada ao trabalhador. Caso contrário, ele vai ficar exposto às ações civil, penal, trabalhista e da Previdência Social. E a gente sabe que muitas empresas grandes têm uma estrutura, né, um RH, que muitas vezes tem uma equipe que cuida, tem empresas que têm a CIPA, né? Por isso que a importância dessas palestras a partir de agora nas empresas, mesmo que virtualmente, né, como você deve fazer também para algumas empresas, para orientar, né, pedagogicamente e orientar legalmente, né, para que as empresas não venham ser penalizadas, porque ninguém pode dizer que foi pego de surpresa, porque não só a mídia, como também as fontes, né, da OMS, né, a Organização da Saúde, as próprias Secretarias de Saúde, o próprio Estado, eles têm contribuído justamente para esse tipo de orientação, para que as empresas não venham ser pego de surpresa. Mas mesmo assim, a gente sabe que o brasileiro só fecha a porta depois de roubado, né? Ou seja, na hora que for penalizado no bolso, aí vai pensar em resolver. E aí aqui vai justamente uma crítica e, ao mesmo tempo, uma dica. Uma crítica porque, como muitas empresas não se preocupam com os programas, né, aqueles programas de PCMSO, PPRA, então, elas sempre colocou a NR5, né, que é a EPI, como segundo plano, terceiro plano, quarto plano. NR6. NR6, a NR5 né? é a CIPA, você CIPA, falou da CIPA. É verdade, da CIPA, a NR6 é o EPI. Sempre colocou em segundo, terceiro plano. Agora vão ter que colocar como um dos primeiros planos, tá? Considerando que dentro dos programas também lá se observa quais são as funções que são necessárias também ao EPI, mas nesse caso não vão se valer as funções. O que vai ser válido aí é o uso obrigatório, né? Porque em se tratando justamente de uma situação como esta, as empresas grandes, né, médias, né, pequeno porte, terão que obedecer, senão poderá ser penalizada. Então, é uma reflexão, né, Conceição, que a gente nunca esperava que pudesse acontecer, né, em plena mudança, em plenas tendências, né, e tecnologia, a gente percebe que a tecnologia também fez com que, diante da robotização, da inteligência artificial, fizeram com que também as empresas repensassem o seu lado estrutural, né? Quando falo estrutural, é observar se tem todos os equipamentos, né? Se tem um ambiente adequado, porque antes só se falava em bem-estar, né? Ou seja, um local arejado, né? Com a iluminação apropriada, né? Para não dar cefaleia. Agora tem mais um ponto para ser bem administrado, que é a questão da imunização, né? Que vai ter que ser um fator muito forte para as empresas poderem adotar, né? Então, você acha que as empresas realmente vão cumprir, porque há uma previsão de se determinar que as empresas sejam imunizadas. É necessário, né? É necessário. Caso contrário, veja só, tudo que é determinado em lei, que você não cumpra, enquanto não acontecer nada, você está ali quietinho, né? Enquanto não chegar um fiscal, você está ali quietinho. Então, ganham aquelas empresas, né, no conforto de não ter que sair correndo atrás de um profissional para atender a requisição lá de um auditor. Lucram aquelas empresas que elas já adotam como rotina o atendimento às normas regulamentadoras, né? Seja na elaboração do PPRA, do PCMSO, nos exames periódicos, nos treinamentos adequados, nos EPIs adequados à função. Hoje nós estamos passando por um momento extremamente especial e diferenciado, né, em que o empregador ele está sendo obrigado a dar proteção e orientações para evitar o coronavírus. Caso contrário, se o trabalhador adquirir a doença e vier
a ter uma gravidade, com certeza esse empregador ele vai responder juridicamente, né? E as sanções são as mais diversas. Tudo vai depender de como o juiz ele vai dimensionar o tipo de ilicitude, né? É verdade. Entendeu? Bom, eu acabei de ver entrando aqui a psicóloga Elizabeth Souza, né? Que daqui a pouquinho, né, Elizabeth, nós vamos falar, né? Quando a gente encerrar essa live, né? Às 8 horas, em seguida, ninguém sai, tá? Ninguém sai. Só a Elizabeth vai ficar aí online e eu vou precisar sair para poder gravar um link da live, depois eu retorno com a psicóloga Elizabeth Souza, né? Ela que vai falar a última live da noite, que é sobre violência psicológica contra a mulher no ambiente doméstico. Tema bacana. Então, não deixe, não mude de canal, tá? Não mude de live, não sai agora, a gente já está terminando, tá? A gente está na última parte justamente dessa temática que é o uso de EPI, né? E que muita gente jamais assim imaginava que isso fosse ser obrigatório no meio da comunidade, né? Veja que coisa estranha, né? A gente imaginar que o EPI pudesse ter esse lastro, né? E que as empresas tiveram que produzir, veja a quantidade de empresas tiveram que direcionar dentro da sua produção, e muitas delas, inclusive, em segmentos diferentes, né? Trabalhavam com confecção, optaram em mudar de ramo. Então, é nesse momento que até a mudança, né, de atividade, né, nas empresas tiveram que ocorrer para que pudesse atender a população. Eu sempre digo que o espírito empreendedor, ele também faz com que as pessoas mudem, não só de comportamento, como também as empresas mudem de segmento. Está aí um exemplo em que as empresas de Toritama, né, Santa Cruz de Capibaribe, estão fabricando enorme, né, quantidade de máscaras. Isso é muito bacana, porque isso só vem realmente ajudar aos grandes hospitais, tá? Que na verdade, fazendo aqui outra crítica, tá? Isso aí era papel do governo, tá? Da mesma forma que o governo, quando é período de carnaval, distribui camisinha, né, assim, o governo deveria distribuir essas máscaras. Concorda comigo, Conceição? Porque isso aí deveria ser algo, tá, que agora por diante, né? Eu espero, né, que continue, né? Porque a gente está vendo que algumas prefeituras estão distribuindo. Mas isso aí é papel do governo. Na época de carnaval, ele não distribuiu um cada de camisinha para todo mundo? Então, qual é a diferença? Não é a preservação? Então, agora, mais do que nunca, a preservação da vida. Então, não tem diferença em relação à contribuição do Estado, da Prefeitura, em relação a esse tipo de EPI, né? Não deixa de ser um EPI, uma segurança. Agora, só que esse EPI, diferente da camisinha, ela foi normatizada. Aliás, já existe a normatização da EPI e já existia o uso da máscara como parte também da norma, né, da regulamentadora. Só que ninguém esperava que ela tivesse um foco tão digamos, forte, né, direto, como sendo para uma gripe, né, e que por trás dessa gripe essa doença letal, né, que causa através dos sintomas que é o coronavírus. Então veja como são as coisas, né? Lá na legislação está escrito, né? O uso da máscara para a respiração, para o uso no ambiente com risco químicos, biológico. No entanto, ele hoje é um EPI para uso comunitário. A ANR vai ter que reescrever, né, dentro lá do portfólio dela, mais um item, né? Porque isso não estava escrito. Não é assim? Mas na realidade, nós estamos passando por esse momento difícil, né? Por algo que já não, eu creio que não tinha nenhum tipo de previsão que a gente pudesse se deparar com uma situação dessa. Depois que passar a pandemia, aí as coisas vão voltar de uma forma natural, porém diferenciada. Em que sentido? As pessoas vão observar mais a questão da higiene, as pessoas vão observar mais, né, a questão de dotar até de uma proteção respiratória no momento que esteja gripado, porque você pode passar o vírus, né, seja lá qual for esse vírus, para
para o seu próximo. Então, assim, nesse momento, nós precisamos que toda a população use a máscara. Depois que passar a pandemia, não, né? Não será necessário, desde que a gente não esteja vulnerável a mais um agente biológico que possa causar um dano à saúde da população, né? Olha, eu não sei não, viu? Eu não quero lhe contrariar não, porque você é uma perita na área. Mas eu acho que da mesma forma que houve uma mutação do SARS, né, que foi o antigo corona, porque esse é o novo coronavírus, né, e provocou justamente toda essa parafernália, eu tenho para mim que poderá, tá, ocorrer outras mutações e que, consequentemente, poderá ter outras viroses se não for controlado através de vacina, tá? Porque eu acho que o remédio seria justamente uma forma para que todos sejam vacinados para evitar que haja mutações. Por exemplo, quem teve realmente a coronavírus, teve uns que foram curados, né? Justamente pela profilaxia do médico, e teve aqueles que nem precisou ir para médico, né? Para o hospital, se cuidou, né, e normalizou. Então, como é que a gente vai enxergar isso lá no futuro? Então, não, com certeza, um ponto que você levantou aí, que ele é importantíssimo e essencial, a imunização. Através da vacina, você vai dotar a população, né, de mecanismos biológicos para se defender desse tipo de virose que vai passar a ser conhecida e no meio científico encontrar uma solução para ela, né? Mas por enquanto a gente não tem isso. Realmente a gente vai precisar que toda a população faça uso da máscara. E no ambiente empresarial, é necessário que o empresário dote todos os seus trabalhadores, independente se tem risco biológico ou não, tá? E, enfim, enquanto perdurar esse momento de pandemia, todos nós teremos que usar máscara. Todos. Então você praticamente respondeu uma pergunta, né, que eu ia fazer, né, que era justamente o que você recomendaria, né, para as empresas, né, em termos de providência, após essa pandemia, né? O que você recomendaria, né? Se você quiser complementar alguma coisa, porque, inclusive, colocando as suas considerações finais, né? O tempo chegou já, né? Passou tão rápido, né? Infelizmente, desculpa aí, o telefone está funcionando, se a gente colocar ele bloqueado, não vou conseguir falar com vocês. O seguinte, em relação à empresa, durante a pandemia, sim, é necessário o uso da máscara. Depois da pandemia, eu não identifico. Cada caso é um caso, tem que ser muito bem avaliado, tá? O que as empresas, elas precisam ter como meta, depois da pandemia, o que eu vou fazer quando o meu trabalhador vier gripado para o ambiente de trabalho? Pode ter um outro olhar, sabia? Isso pode ser um outro olhar. No meu ambiente de trabalho, hoje, naturalmente, a gente deixa uma pessoa que esteja gripada, ficar ali no meio ambiente, trabalhando direitinho. Eu creio que depois dessa pandemia, pessoas quanto à questão do contágio de risco biológico no ambiente de trabalho, sabia? Eu identifico então que é necessário esse outro olhar. É verdade. Tá chegando aí Ralph Chelotti. Ralph Chelotti, grande abraço, viu? A gente tá terminando essa live, mas daqui a pouco vai entrar numa live muito bacana. Não sai daí não, tá? Fique ligado aí na Bragifor. Conceição, eu gostaria imensamente de agradecer, né, esse nosso bate-papo, na verdade, de uma forma lúdica e de uma forma técnica, né? Porque a forma lúdica é como eu coloquei, né? As pessoas estão passando a compreender o lado técnico para poder se proteger, né? E as pessoas que conhecem o lado técnico estão justamente mais responsáveis, ou terão que ser mais responsáveis, para não ser penalizado justamente pela lei, né? Pela legislação, que aí ela não perde tempo, né, se a empresa não conseguir cumprir, né, no tocante ao uso obrigatório do EPI dentro da empresa. Então, eu quero aqui registrar meu agradecimento e dizer, pessoal,
que toda essa nossa participação da live, né, a Conceição, a Daniele, que participou anteriormente, são associados à Braginfor, tá? Nós depois teremos um momento especial com alguns convidados, né? Inclusive meu amigo Ralph Cheloto, que eu espero ter o prazer de conversar com ele por aqui, e outras pessoas fora, né? A gente está só aguardando agendamento. E, primeiramente, a gente deu essa excelente oportunidade a todos da Braginfor para que eles pudessem externar, né, seu conhecimento através de cada temática. Conceição, muito obrigado mais uma vez, uma boa noite, tá? Agradeço mais uma vez por esse momento especial aqui de estarmos falando sobre o uso de EPI, né, durante a pandemia e após a pandemia. Um grande abraço, até mais. Eliabe, só tenho que agradecer e parabenizar pelo trabalho que você realiza junto aos profissionais, tá? E é isso, trazer informação, esclarecer, orientar. Sempre conte comigo. O que depender de mim, sempre estarei por aqui. Tchau. Até mais. Tchau. Um abraço a todos.